dúvida, por exemplo. Eu tenho uma shieldzinha que captura, no caso, a umidade do ar. Ela seria, no caso, um atuador, mas ela estaria apenas recebendo informações do ambiente, nesse caso. Ela mesmo assim é colocada como atuador? Não, no Não, seu ela é um caso, sensor. isso é o que falou aí, não sei quem foi que falou aí, mas é isso mesmo, é um sensor. Agora existe uma diferenciação bem clara entre o que escuta muito bem o que só pelo fazer uma leitura, ele não está executando, ele está lendo, ele está adquirindo. Então, não é o mesmo que logo então atuador, correto? Atuadores. Então, um atuador seria basicamente, mas temos também o efetor final. Por que estou falando do efetor final aqui, gente? Porque o efetor final, querendo ou não, ele é apenas uma, digamos assim, uma característica, um componente fundamental na robótica de manipuladores. Ele é o que? Justamente aquele elemento que está aqui, ó, no final dos links, né? O último link, ele geralmente está acoplado com uma última articulação que corresponde a o efetor final, né? Então, por isso chama de final, né? E é um efetor porque, nesse caso, talvez seja o atuador, o único atuador do robô, né? O único atuador na camada mais alta da interpretação. Por quê? Porque o motor, os ele movimenta os links, mas o efetor final é o que está lá no último link e é o que vai fazer alguma coisa. Por exemplo, agarrar uma garrafa aqui, pegar uma garrafa que está aqui na esteira, por exemplo. Eu pego aqui, tem uma garrafa, né? Aí chega o robô com sua estrutura, né? Já pronta, né? Pá, e aqui, e tá. E aqui tem uma, uma garra, né? Essa garra é o efetor, é o que eu tô falando aqui de efetor final, né? Essa garra aí, né? Isso aí. Então, essa garra aí é o efetor final, certo? É isso que eu quero dizer, né? Então, e por que digo que ele é um atuador? Porque na camada de interpretação dessa aplicação, toda com esteira, garrafa, esse aqui é o que atua. Mas na camada de interpretação apenas do robô, os atuadores são os motores. Ah, mas se eu analisar o motor por separado, talvez os atuadores sejam aquilo que permite o acionamento do motor. E por aí vai. Cada vez que a gente pega uma coisa, desmembra, né, desmembra em outras coisas, e assim a gente vai construindo, né? Ou melhor, reforçando esse conceito de atuador. Eu espero que esteja ficando claro esse conceito, né? E é óbvio que a gente vai, de alguma maneira, entrar em, digamos assim, vamos a entrar em matéria um pouco mais formal, né? Na hora de falar de atuadores, né? Bom, isso seria o efetor final. Agora, a configuração, isso aqui já é um pouco mais interessante, porque a configuração não somente fala do fato da estrutura geométrica dele, sino também que se refere aos tipos de articulações que ele tem. Então, isso aqui a gente vai se deter com mais de, tipo, se vai fazer um tratamento com mais detalhe, né, para a gente lembrar melhor o que é, para a gente entender melhor. E, posteriormente, a partir da configuração, a gente vai definir o que significa graus de liberdade, certo? Gente, alguma pergunta? Tá tudo claro aí? Bom, então eu vou passar para cá e vou entrar a falar da configuração, né? O que seria configuração, então? Bom, para falar da configuração, a gente vai falar primeiro da concepção que existe sobre espaço, né? O que a gente considera como espaço, né? O espaço, então vamos primeiro definir aqui o que chamamos de, a ver, de espaço, né? Opa.
espaço, tá? Essa aula está sendo gravada, né? E eu vou deixar lá no YouTube também, né? O nome da aula vai ser justamente a numeração do dia de hoje, que é a número 1, né? Hum, Espaço. O que que a gente entende como espaço? Bom, eu vou ser bem intuitivo nessa definição, embora é uma definição que merece muita atenção. Por quê? Porque você pode encontrar diferentes definições para isso na área que a gente opera, né? Que a gente trabalha na área de engenharia, mas obviamente que a gente usufrui, né, do que formalmente a matemática define. Então, a matemática define um espaço, poderíamos dizer que um espaço é considerado que certo? Um conjunto de alguma coisa, certo? E ele obedece, né, a algumas propriedades que geram ou garantem a existência desse espaço. Por exemplo, a palavra espaço como tal, eu posso acompanhar de um outro nome para dar uma, digamos assim, especificidade. Então, por exemplo, o espaço vetorial. O que seria um espaço vetorial? Um conjunto de vetores, certo? Certo? E são vetores que são linearmente independentes, ou seja, eles não podem estar na mesma linha, né? Então, eles são independentes. E outra coisa, além de ser independentes, quando você cria uma combinação linear de um número específico deles, gera um outro vetor que também pertence a ele mesmo, a esse mesmo espaço, né? Então, isso seria um espaço vetorial, né? Então, por exemplo, esse vetor aqui pode ser a consequência desses aqui, né? De algum desses vetores aqui. E o que que vai definir quantos vetores geram um vetor dentro desse espaço vetorial? Pois então, vamos falar da dimensão do espaço, né? Então, por exemplo, aqui vou chamar de C, o espaço vetorial que estou mostrando aqui, e eu vou dar o nome de C elevado a N, sendo N a dimensão, não, vou colocar diferente, vou colocar sendo N a dimensão do espaço, né? Certo? Então, se eu tenho um espaço de dimensão n vetores linearmente independentes geram qualquer outro vetor que pertence ao mesmo espaço Cn. Isso seria um espaço, certo? Beleza, porque de alguma maneira gera. Então, esses vetores, se eu tenho n vetores, por exemplo, aqui eu tenho V1, V2, e por aqui Vn-1, e por aqui Vn, então eu digo que eles geram, né, V1, V2 e por aí vai até Vn, vão gerar, né, eles geram o espaço C, opa, aqui se confunde com espaço e números completos, e não é isso que eu quero dizer, vai gerar o espaço, por definição, N, certo? Então, isso seria um espaço vetorial, né? Poderíamos dizer que é isso, mas eu vou pegar emprestado essa definição de espaço vetorial para levar ao espaço de configuração, porque lembra muito bem, a gente está em robótica, então as coisas têm nome e sobrenome. Espaço, só que agora não é espaço vetorial, é espaço de configuração. E como, então a gente pega emprestado esse conceito aqui e utiliza para espaço de configuração. Então eu vou pegar aqui, ó, de novo o preto aqui, espaço. Repito, se vocês não estão entendendo ou querem falar alguma coisa, eu estou aqui, né? Só me falar, tá? Espaço de configuração. Então, o que que seria o espaço de configuração? É a especificação completa da posição de qualquer ponto do robô no espaço em que ele se movimenta. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar aqui eu vou subir isso aqui um pouquinho. Pronto. Então, eu, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu vou colocar um desenho aqui, uma, uma coisa ilustrativa, né, na verdade. Eu vou colocar aqui articulação, aqui uma outra articulação, etc, né? Uma outra articulação. Essas reticências para indicar que podem ter mais links aí no meio. E aqui eu vou colocar o efetor final, certo? Pronto. Então, eu tenho N juntas, né? Vou colocar inclusive assim, joints, porque assim vocês vão encontrar na literatura, nos livros que eu vou deixar lá, certo? Mas já sabe que isso aqui é articulações, né? E
os links, né? Eu posso ter M links, né? M links, certo? Aí, bom, aplicando essa definição ao conceito de com espaço de configuração, é dizer, bom, se eu tenho aqui um movimento que é definido por uma rotação, vamos chamar θ1, e aqui um outro movimento com relação à horizontal, chamado θ2, e assim por diante, θ3, e assim por diante, até chegar a θn, já que são N articulações, são N, digamos assim, hipoteticamente falando, N rotações para N articulações. Então, eu posso dizer que eu dependo de N rotações independentes, olha bem, independentes. A palavra independente é fundamental, por quê? Porque estou pegando emprestado justamente da definição aqui de espaço vetorial, né? Então, eu preciso de N rotações independentes para que esse vetor final tenha uma posição. E essa posição depende de quê? Dessas N posições. Então, por exemplo, essa seria uma configuração, né? Então, vamos chamar configuração, sei lá, X, né? E eu pego esse mesmo robô, faço uma segunda movimentação nas juntas, né? Posso fazer isso aqui, ó. Estava assim, agora vou colocar ele assim, depois assim, reticências e assim, né? Nesse caso aqui tem θ1, aqui com relação ao horizontal θ2 e aqui θ3 e por aí vai, né? E θn, né? Com relação, aqui teríamos então uma outra configuração. Então, eu acho que vocês estão vendo que a configuração não é mais que a estrutura que o robô adquire quando você movimenta as juntas, as articulações. Então, quando a gente fala de espaço de configuração, a gente está falando de que exatamente? De todas as possíveis posições do robô, certo? Porque eu posso pegar aqui, vou colocar em verde, inclusive, eu posso pegar esse ponto aqui, ó, ou eu posso pegar esse ponto aqui, ou eu posso pegar o ponto aqui no efetor final. Então, aqui, né, aqui e aqui. O que eu estou observando? Que esses três pontos, eles mudaram. Na configuração X, eles tinham uma posição e aqui tem outra. Agora, se esse robô, ele estiver em duas dimensões, ou seja, no plano R2, né, aqui X, isso está muito... Aqui Y e aqui X, Y, né? O que a gente vê? Que a descrição desse ponto aqui, com relação a esse outro ponto aqui, é diferente. Então, podemos dizer que cada ponto tem uma descrição formal no espaço XY aqui, que eu vou definir como C, né? Certo? Cada ponto desses vai ter umas coordenadas, nesse caso um X, e um Y1, um X, 2, Y2, né? E um XN, YN, né? E a mesma coisa acontece aqui, são os mesmos pontos, né? O único que mudou foi a localização deles no mesmo espaço. Logo, então, a cada um desses pontos, eu posso lhe atribuir o quê? Um vetor. Então, a concepção de espaço vetorial aparece aqui de novo, né? E o que a gente vai perceber é que cada vetor desses vai ser independente um do outro, logo eles vão gerar, né? Um espaço que vai ter dimensão igual a n, ou seja, o número de articulações, né? Então, o espaço de configuração, ele vai depender exclusivamente de quê? Do número de articulações. Então, já logo digamos assim, como para fechar isso que eu venho falando até o momento, o espaço de configuração, ele tem dimensão igual a n, que é o quê? O número de, vamos colocar aqui, articulações, né? Eu já venho falando de juntas, articulações, é a mesma coisa, né? Bom, isso aí. Então, querendo ou não, o espaço de configuração, poderíamos já logo falar que ele é uma definição não tão abstrata, mas a gente vai ver que tem uma maneira de definir isso. Mas quando você tem um espaço de dimensão 2, você sabe que é o quê? Um plano. Quando você tem 3, n igual a 3, então você tem
um paralelepípedo, tem um espaço tridimensional, mas quando você tem 4, 5, 6, e é muito comum você encontrar robôs que têm mais de 3 articulações, pois o espaço já não vai ser tão simples de desenhar, né? Dentro da concepção geométrica que a gente conhece, né? Até 4 dimensões, hoje é possível fazer um desenho e não é muito legal, não é muito legal de encarar. Mas o fato de que a gente fale do espaço de configuração nos permite ter uma noção de alguns problemas que espero poder citar na disciplina, como, por exemplo, geração de trajetórias com presença de obstáculos e a utilização do espaço de configuração é fundamental para resolver esses problemas, embora sejam mais do que 3 articulações. Então, na verdade, falar do espaço de configuração é fundamental, inclusive, para resolver problemas que são até hoje bem consolidados, né, na literatura. Bom, é isso falando do espaço de configuração, certo? E como para concluir essa definição, né, então eu vou dar aqui, vamos chamar espaço de configuração de C space, né? Porque assim vocês vão encontrar na literatura o espaço C, né? Ou C space, né? Para falar do espaço de configuração. Alguém falou alguma coisa? Levantou a mão? Não sei. É que eu não estou vendo, mas estou escutando aqui um áudio. Pode falar, gente. Professor, Diga. os elementos desse conjunto seriam a combinação de articulações. A combinação linear de todos esses elementos, exatamente, né? Por exemplo, nesse caso eu tenho N articulações, então eu tenho que ter N possíveis configurações, que obedecem a N posições de N pontos, correto? Correto. Pronto. Valeu. Pronto. Então, esse seria, então, como, digamos, o espaço de configuração. Ainda não estamos entrando muito em matéria, somente quero deixar claro o que significa espaço de configuração. E aí, depois, a gente vem a se perguntar uma outra coisinha. Aliás, deixa eu ver aqui um momentinho se já vocês colocaram aqui o... Tem alguém aqui que colocou na net, ou fui eu, né? Ah, sim, fui eu. É como que chama? O bloco, né, de notas. Estão conseguindo acessar o bloco de notas? Eu não consegui, não. Não. Ó, vamos fazer o seguinte, gente, ó. Tá, todo mundo conseguiu acessar o Schoology, né? Com o código de acesso, né? Eu acho que sim, né? Isso não é muito complicado. Eu acho que não, né? Eu acho que vocês todos devem ter acessado. É porque eu tô achando que aqui alguma coisa não foi bem feita, mas não quero perder tempo com isso. Aí eu vou fazer o seguinte: vocês podem ir lá num Schoology, todos vocês vão entrar no Schoology. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá e eu vou ver o nome de todos os membros, né? Vou criar uma lista e vou mandar para a coordenação ou para o diretor do programa. E aí ele me vai dizer se a lista confere ou não com os que estão matriculados, correto? Fica combinado assim melhor? Sim, professor, assim que estiver pronto, sua avisa que a gente vai lá e coloca nossos nomes. Pronto. Então, beleza. Sim. Bom, então, isso seria o espaço de configuração, né? Então, vamos para entender melhor, né, e para conseguir aplicar esse conceito na área robótica, né? Nós temos que também falar um pouco sobre os graus de liberdade, né? Certo? O que vocês entendem por graus de liberdade? Eu acho que vocês já devem ter visto disciplina de controle, as disciplinas de sistemas dinâmicos ou alguma coisa assim, onde vocês devem ter falado de graus de liberdade. O que vocês entendem por graus de liberdade? Quantidade de eixos que pode existir em qualquer mecanismo robótico. Isso. Bom,
beleza. Isso pode ser uma definição, mas ainda está precisando de refinar, né? Mas vamos lá. O grau de liberdade, como a palavra indica, significa todas as possíveis, digamos assim, brechas que um sistema qualquer tem para se movimentar, né? Então, o grau de liberdade só faz sentido se a gente falar em movimento, né? Então, se você tem movimento, você tem grau de liberdade. Se você está em pé e você consegue se movimentar para frente, então você tem um grau de liberdade. Se você não consegue se movimentar para trás, então somente tem um grau de liberdade, assumindo que você só caminha em duas direções, para frente e para trás. Se você não consegue ir para trás, quantos graus de liberdade você tem? Um. Então a palavra liberdade é até intuitivamente bem interessante, né? Porque como se dissesse para você, você tem liberdade para ir nesse sentido, mas para trás não, entendeu? Agora, se você assume que você pode se movimentar em quatro sentidos, que são para trás, para frente, à direita e à esquerda, e você está contra a parede, com suas costas contra a parede, então você só pode se movimentar em três graus, em três direções. Logo, você tem 3 graus de liberdade. Mas vamos assumir que você não é essa pessoa tão restrita. Você pode se movimentar com todas as características biomecânicas que seu corpo lhe fornece. Logo, quantos graus de liberdade você teria? Alguém pode me responder isso? É um trabalho mental, mas é um trabalho que, se você analisa, é bem simples de responder. Imagine você do jeito que você é, assumindo que você tem todas as liberdades biomecânicas do seu corpo, joelhos, pernas, cintura, tal, né? Quantos graus de liberdade você tem, sendo que você está contra a parede, né? Suas costas estão sobre a parede, né? Então, daí para frente, quantos graus de liberdade você tem? Alguém consegue me responder isso? Eu acho que 8, professor, não? 8. Alguém dá menos, dá mais? Alguém me dá uma resposta tipo mais genérica? 0? 28? Então, gente, são infinitos, né? Por quê? Porque você consegue caminhar por infinitas linhas, né? Para a direita, para a esquerda, para frente, e entre a esquerda e a frente tem infinitas orientações, né? Por mais parecidas que sejam, mas serão medidas, né? Na nossa concepção euclidiana, né? De medida, logo você vai ter infinitos graus de liberdade, certo? Por quê? Porque estou dizendo que você tem todas as propriedades biomecânicas, ou seja, você consegue se movimentar em cada direção. Ângulo 0, ângulo 0.1, 0,0001, 0.0001. Então, vai ter muitas, né? Muitas direções, né? Então, de alguma maneira, poderíamos já formalizar que os graus de liberdade são todos os números, ou melhor, o mínimo número, né? Mínimo número, né? De coordenadas necessárias para você representar uma configuração. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Já aplicando isso no conceito de robótica, né? Então vamos aqui no quadro e vamos colocar aqui, então. O que seria um DOF, né? Então, sempre coloco aqui. Degrees of freedom. Certo? Graus de liberdade. Esses graus de liberdade, certo? Eu boto DOF só para que você já se familiarize com essa expressão que é muito comum na literatura e é assim que se escreve. Inclusive, nos artigos de robótica, você vai encontrar muito a palavra já DOF. Então, você já sabe o que está falando, né? Então, grau de liberdade. Então, o que seria, nesse caso, de acordo com o exemplo que acabei de dar, né? Seria o mínimo número de coordenadas, certo? Reais, né? Números reais. Vale salientar, são somente números reais. Não vale dizer, eu estou na posição 4 mais 3J,5. Tipo, não existe essa posição. Certo? Tem que ser uma posição. Graus de liberdade só serve se você falar
de números reais, né? Pelo menos até aqui entendeu? Números reais. Então, já logo é dado por números reais, que pertencem ao conjunto dos números reais, certo? Pronto. Aí tem um outro detalhe que eu queria conversar com vocês. Então, aplicando esse conceito de grau de liberdade ao que falamos do espaço de configuração, já falamos que cada um desses pontos tem uma representação onde? No espaço de configuração C. Então, cada um desses pontos obedece a uma posição de uma das articulações, certo? Se a gente levar esse conceito de grau de liberdade para lá, significa o quê? Os graus de liberdade são justamente a posição desses pontos e suas coordenadas. Então, nesse caso, a posição desse ponto aqui precisa de quanto? Precisa de x e de y, correto? Todo mundo entendeu isso? Esse ponto aqui precisa de duas coordenadas, x e y. Então, ele tem quantos graus de liberdade? Possui 2, correto? Então, isso aqui tem 2 sopra 2 D O F, certo? Ainda assim, podemos concluir que não precisamos de 2 graus de liberdade para descrever a posição desse ponto, né? E isso aí vai depender muito de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, que são os tipos de articulações, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui precisa de duas coordenadas, logo esse ponto tem 2 graus de liberdade, né? Esse ponto aqui também precisa de quê? De duas coordenadas, x e y, então ele tem 2 graus de liberdade. Ok, tem um pequeno detalhe, esse ponto, ele não viaja no espaço, no espaço C, né? Ele não viaja sozinho, ele não tem toda essa liberdade. Para ele se movimentar, vai depender que essa junta aqui se movimente. E para que essa junta se movimente, e esse ponto se movimente, esse outro ponto, vai precisar que essa outra junta, a primeira, também se movimente. Então, de alguma maneira, o grau de liberdade não está simplesmente definido pela posição do x, das coordenadas e das abscissas, né? Vai estar definido também pelas juntas. Então, os graus de liberdade vão definir o número, certo? O número de coordenadas necessárias para representar a configuração do robô, né? Só que desde que seja respeitado também o tipo e o tipo e o número de articulações que você tem, certo? Isso fica aqui gravado, então você já pode levar em consideração que está sendo gravado. E aí o que você vai fazer agora é aplicar esse conceito de uma maneira um pouco menos abstrata para um robô que seja um pouco mais parecido com a realidade, né? Isso aqui até agora são desenhos explicativos, né? Não tem ainda um robô bem concreto, né? Com articulações bem concretas, né? Mas para isso, então, a gente vai ter que falar inicialmente, vai ter que falar de tipos de articulações, né? Então, o que eu posso fazer com vocês agora é comentar um pouco sobre, tipo assim, qual é a definição, digamos assim, formal para um grau de liberdade? O que seria um grau de liberdade, né? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui um desenho que eu preparei para explicar isso. Deixa eu ver aqui onde que eu deixei. Gente, até aí tá todo mundo entendendo? Se vocês têm perguntas enquanto eu procuro aqui o desenho, vocês podem ir falando, podem ir tirando dúvidas. A ver, deixa eu ver, a ver. Uhum. Bom, então vamos ver aqui, ó. Eu vou definir aqui como eu vou trazer melhor
o número de graus de liberdade. Então, eu vou colocar aqui, eu não achei o desenho aqui, mas eu vou colocar uma definição um pouco conceitual, né, para que vocês entendam o que eu quero dizer, né. A definição conceitual de grau de liberdade, certo? Nesse caso vai ser o, vou colocar aqui, D ou F, vai ser igual, certo? O número, ou melhor, a suma dos graus de liberdade de qualquer ponto, certo? Menos o número de restrições independentes. O que significa isso, então? Peraí, eu vou apagar isso aqui melhor. Agora sim. O DOF, grau de liberdade, vai ser igual a soma, certo? Dos graus de liberdade, certo? De todos os pontos que estão envolvidos no espaço de configuração de interesse, menos, certo? O número, certo? De restrições. E agora, obviamente, essa palavra aqui vai fazer uma diferença enorme nesse curso, porque as restrições são, no final, o que determinam o movimento, ou melhor, ou a permissão que um determinado link tem para se movimentar ou não naquele espaço de configuração. Então, restrições independentes, né? Outra coisa, a palavra independentes. Certo? Então, essa seria como uma expressão formal para falar disso. E por que estamos falando, perdão, por que estamos falando disso, né? Porque a soma dos graus de liberdade de cada ponto, certo? É como se, de algum momento, esta parte aqui estivesse falando de um espaço de configuração que não que tem liberdade total. Então, full freedom, né? Liberdade total, né? Por decirlo assim. O que significa isso? Então, se eu pego o grau de liberdade, certo? De acordo com a definição anterior, cada ponto tem quantas coordenadas? Duas. Depende de dois números, né? X, Y. Então, se eu pego todos os pontos e vejo quantas coordenadas tem. Então, por exemplo, esse aqui tem duas, né? Esse outro, hipoteticamente, tem duas. Esse aqui também tem duas. Então, eu vou ter n vezes 2, né? Certo? Porque eu tenho n pontos, né? E para cada ponto eu tenho dois valores reais. Logo, então, eu tenho a soma total de tudo isso vai dar 2n, certo? Isso significa o quê? É como se eu estivesse dizendo, bom, esses pontos estão soltos, entendeu? Tipo, quer dizer que esse ponto, eu vou desenhar aqui, porque isso aqui é realmente importante. Eu vou fazer outro desenho, já está ficando muito cheio isso lá. Eu vou colocar aqui, ó. E vou explicar de uma maneira bem intuitiva. Imagine por um momento que eu tenho esse aqui é o espaço C, né? C, space, né? Aqui vamos dizer aqui, bom, esse aqui é o C space, eu vou colocar aqui um Y e aqui eu vou colocar um X, mas se vocês entenderam o conceito de espaço de configuração, vocês já sabem, né, que o espaço de configuração, ele é definido pelo número de articulações. Então, X, Y, aqui somente pode ser um espaço de configuração de quantas articulações? Pergunto, duas, né? Por quê? Porque eu tenho duas coordenadas. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Só para ter coerência com o que eu falei, eu vou colocar aqui uma articulação e a outra aqui, certo? Que vai estar onde? Na Terra, né? Então, eu tenho, desde esse ponto de vista, eu tenho aqui, ó, um θ1 e aqui eu vou ter com relação a isso, um θ2. Então, querendo ou não, eu tenho duas coordenadas, dois números, né? θ1, θ2. E aqui eu vou ter um ponto. Então, eu vou pegar um ponto aqui qualquer dentro desse link, digamos esse aqui, e um outro ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui vai ter um x1, y1, e aqui eu vou ter um outro ponto chamado x2,
vírgula y2. ¿Qué significa eso? Significa que cuando eu movimente esse link aqui, esse x1 também se movimenta. Quando eu movimente esse θ2, isso aqui, esse x2 e y2 também muda de posição. Então, veja bem, mas essa expressão matemática aqui está dizendo que ó, eu vou pegar e somo todos os graus de liberdade, todos os pontos em questão. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele tem quantos graus de liberdade? Bom, pela definição formal, sendo que o espaço de configuração só tem duas dimensões, ele é subconjunto do R2, né? Então, significa que os graus de liberdade desse ponto aqui, P1, aqui P2, né? O grau de liberdade disso aqui é 2, né? DOF igual a 2. E esse aqui também, DOF igual a 2. Certo? Beleza. Só que do jeito que eu estou falando aqui agora, parece que esse ponto pode variar sua posição x1, y1, suas coordenadas, perdão, podem variar aleatoriamente. E isso não é verdade. Por quê? Porque esse ponto está dentro de um link que, por sua vez, está sujeito a uma articulação que depende de um giro definido por θ1. Depende de uma, perdão, de um movimento angular definido por θ1. O mesmo acontece com P2. Se eu digo que DOF é igual a 2, estou dizendo, em últimas, que ele depende estritamente de quem? De x2 e y2, que θ2 não vai fazer nenhuma diferença, mas na verdade faz. Por quê? Porque se θ2 se movimenta para baixo, todos os pontos P2 que eu posso percorrer não vão estar na posição que eu quiser, no que eu desejar. Logo, isso não é compatível com essa definição aqui. Então, quem é que vai realmente definir quais são os graus de liberdade? As restrições, né? Certo? Por quê? Porque as restrições, elas estão falando justamente de, se eu tenho 2 graus de liberdade aqui, quem no final é que termina dizendo para mim, para onde, digamos assim, qual é o espaço máximo, ou melhor, espaço não, perdão, qual é o limiar, qual é o limite para esse movimento? Então, por exemplo, se eu tenho x1, certo? E o movimento θ1, se eu movimento esse ângulo θ1, esse ponto P1, ele pode percorrer uma coisa desse jeito aqui, ó. Certo? Esse ponto P1 só vai percorrer essa trajetória. Ou seja, que eu nunca vou poder conseguir que P1 fique aqui, ó. Ou aqui. Ou aqui. Então, se eu fico apenas com essa definição aqui, certo? Eu estou dizendo justamente isso, que P1 pode estar aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Isso é falso. Por quê? Porque P1 ele está atrelado a um link, e o link está atrelado a um movimento angular. Dessa maneira, os graus de liberdade desse ponto vão estar restritos a essa trajetória definida aqui, ó. Dessa maneira, então, eu não posso dizer que os graus de liberdade desse ponto são exatamente igual a 2. Não. Na verdade, vai ter uma restrição, e essa restrição é definida por quem? Pelo movimento da articulação que impõe esse movimento, né? Então, por exemplo, θ1 é uma articulação, aqui estamos falando a priori, que hipoteticamente falando, né? O movimento angular é definido por uma articulação de revolução. Eu vou explicar isso mais para frente, né? Mas, nesse caso, é uma articulação que se movimenta assim, né? De forma circular, gerando movimentos angulares. Um movimento angular equivale a um grau de liberdade, certo? Então, vou colocar aqui um movimento angular é igual a 1 DOF, certo? Então, por exemplo, se eu estou falando desse ponto aqui, esse link aqui, ele vai se movimentar, ele vai obrigar a esse ponto se movimentar apenas por essa trajetória tracejada, né? Logo, a imposição para que isso aconteça é feita por quem? Por θ1. Então, quantas restrições tem? Tem uma. Né? Então, tem uma restrição aqui, né? Então, se você pega DOF e subtrai 1, vai ficar 1. Então, o grau de liberdade desse ponto, na verdade, é 1, e não é 2, como a gente definiu inicialmente. Mas por que a gente chegou a essa conclusão? Porque descobrimos que os graus de liberdade não estão sujeitos apenas às coordenadas no espaço euclidiano que descreve esses pontos.
como também está sujeita ao número de restrições independentes. E olha que a palavra é clara, independentes. Por quê? Porque esse θ1 aqui é independente de θ2, né? Então, querendo ou não, você já tem uma certa clareza do que foi que aconteceu aqui, né? Então, o grau de liberdade é o total de graus de liberdade de todos os pontos, menos o número de restrições independentes. Agora vamos fazer o cálculo de todos os graus de liberdade, mas de todo o robô. Para fazer isso, você pega um ponto de teste aqui, P1, e um ponto de teste aqui, em P2. A soma disso aqui vai ser quanto? Certo? Vai ser, eu tenho, pois, 2 aqui, mais 2 aqui, vai dar 4, certo? Mas, quantas restrições eu tenho? Uma restrição aqui, θ1, e outra aqui, θ2. Então, eu tenho 2. 4 menos 2 vai dar 2, que é justamente os graus de liberdade desse robô que estamos exemplificando aqui. DOF vai ser igual a 4 menos 2, ou seja, 2 graus de liberdade. Ah, peraí, isso significa o que então? Interpretando, né? Pois isso significa que esse robô, ele tem um espaço de configuração que tem quantas dimensões? 2. Então, pô, aqui a gente já amarrou legal isso aqui, por quê? Porque a dimensão que a gente estava falando aqui, não, olha que a gente foi desmembrando as definições, mas se a gente falou que o espaço de configuração, a dimensão é igual a n, que é o número de articulações, e se eu tenho aqui, quantas articulações eu tenho aqui, gente? Aqui, teoricamente, eu falo que tenho 2. Então, é uma coincidência? É. Não é sempre assim, tá? O espaço de configuração tem dimensão igual a n, e aqui, curiosamente, o grau de liberdade é igual a 2, que é justamente o mesmo, ou, em outras palavras, a dimensão, vou colocar aqui, ó, a dimensão do espaço de configuração foi igual a DOF, né? O espaço de configuração tem 2 dimensões, e a dimensão e os graus de liberdade são 2. Isso é uma coincidência, não sempre acontece. Então, só para vocês não se confundirem, não existe essa regra de que os graus de liberdade têm que ser necessariamente iguais ao espaço de configurações, né? Não necessariamente, correto? Dúvidas até aí, gente? Alguma pergunta, alguma coisa? Ficou claro? Tudo bem aí? Professor, tira uma dúvida. No caso do movimento linear, o grau de liberdade é 1 ou é 2? Só repita porque tem um pouco de ruído, não escutei muito bem a primeira parte. Tá, desculpa. No caso de um movimento linear, a quantidade de graus de liberdade é 1 ou são 2? Porque ele vai para trás e para frente. Então, aí está. Você me falou sobre uma linha reta. Se sobre essa linha reta você está movimentando alguma coisa, você tem que me perguntar também, ou melhor, eu tenho que lhe perguntar, será que você tem alguma restrição para trás ou para frente? Dependendo das restrições, né? Então, só para deixar bem, sua pergunta tem um pouco de alguma tipo algo que didaticamente me vem à cabeça aqui à mente. Eu vou aqui, ó, essa é sua linha reta, né? E aí você pega, vamos supor, um robô móvel com rodas, né? Que só sabe se movimentar em 2 direções. Então aqui está o robô, né? Com suas rodas, né? E ele só pode se movimentar para frente e para trás. Aí eu vou colocar esse robô para se movimentar aqui, ó, sobre a linha. Só que aqui eu tenho um pequeno obstáculo, né? A pergunta agora sim é, sobre essa linha, os graus de liberdade que ele tem são quais? Se ele só pode se movimentar para frente e para trás. Eu acho que aí já ficou claro que os graus de liberdade dele são somente 1. Embora ele naturalmente, sem obstáculo nenhum, ele tem DOF igual a 2, aqui pelas condições do entorno, ele somente vai ter um DOF igual a 1. Compreendido? Ficou claro? Aí ele somente vai ter um grau de liberdade, certo? Então, basicamente é isso, gente.
Então, Veja só, professor, digamos que esse carro estivesse em cima de um trilho, fosse sabe, um robô que fosse guiado por um trilho. Sim, sim. E ele não tem nenhuma restrição, né? Ele pode ir para um ponto como ir para outro. Nesse caso, ele teria dois. Isso, exatamente. É porque os graus de liberdade, eles também vão depender do entorno, né? Também dependem disso, entendeu? Mas, naturalmente, os graus de liberdade, sem pensar no entorno, são justamente esse, né? Por exemplo, nesse carrinho, ou no caso do trilho que você está me falando, são dois, né? Entende? Embora pode também ter o caso de um sistema que só se movimenta para frente, né? E não se movimenta para trás. Esse mesmo carrinho, só que com DF igual a 1, entendeu? Então, isso também pode acontecer, né? Eu estou falando nisso porque o senhor falou que no caso de ângulos existe um grau de liberdade, né? Só que se a gente for pensar bem, o ângulo pode ir de 0 a 180 como de 180 a 0. Não seriam dois também? Não, mas aí, veja bem, bom, é que o que você está observando aí é uma certa coerência entre o que é uma medida angular e uma medida que você pode acoplar uma linha reta, tipo como ângulos coterminais, né, geometricamente falando, né, mas não tem isso não, por quê? Porque quando você está falando do ângulo, você também está falando de uma restrição própria dos links, né, por exemplo, é porque ainda não mostrei os robôs reais, né? Mas você nunca vai conseguir que uma articulação gire 180, às vezes nem 180, né? Às vezes nem 90, depende da geometria. Mas nunca você vai conseguir uma articulação que gire 360 graus, porque 360 é o mesmo que zero, então é melhor não girar, né? Mas bom, o que você me perguntou é interessante, já tiro a dúvida. O ângulo como tal, se você, por exemplo, botar para 180, você está me dizendo que poderia ser o movimento oposto. Não, mas como é ângulo e estamos falando de articulações, nesse caso aqui que eu estou mostrando hoje, eu ainda nem falei de articulações propriamente dito, mas só para seguir seu exemplo, essa articulação aí, ela não vai se movimentar mais do que 180, entendeu? E mesmo assim, 180 seria inviável, seria improdutivo, não seria algo coerente dentro da robótica, entendeu? Mas no seu problema que você idealizou aí, se fosse possível, isso também não significa que seja compatível com o problema de se movimentar em uma linha reta, para frente e para trás, porque uma coisa é o movimento cartesiano, né, linear, né, e outra é o movimento angular, né? Então são coisas bem diferentes. Aí não teria nem como comparar, entendeu? Bom, ficou claro, gente, aí, isso aí? É bom deixar bem claro esses conceitos, né? Bom, eu vou agora voltar aqui para o... Eu vou falar agora, assim, de algumas articulações, né? Então, vejamos essas aqui. Vejamos algumas articulações aqui, a ver. Aqui. Então, articulações, né? Essas articulações aqui, digamos, são os 6 tipos de articulações que você encontra em quase a grande maioria de robôs manipuladores, né? Essa aqui é considerada como articulação de revolução, né? E essa seria como que a gente está falando até o momento. É aquela articulação que está representada por um movimento angular e e é unida, né, por um eixo, né? Os links, não são acoplados por uma junta do tipo revolução e ela tem um movimento angular, né? Esse movimento angular que eu venho falando como θ, né? Certo? Tem a prismática, que é um movimento horizontal ou vertical, dependendo do ponto de vista, né? Mas é um movimento cartesiano para frente e para trás, né? Então aqui é um deslocamento, poderíamos dizer que é um deslocamento, um delta x, né?
Interessante porque esse delta X ele pode estar associado a algum comportamento flexível também, né? Já que um deslocamento, né, pode estar de alguma maneira afetado por atrito ou por torções produzidas em outros links posteriores ou anteriores, e isso com certeza pues pode modificar o movimento vertical ou horizontal, depender do ponto de vista, né? A helicoidal, ¿por quê? Porque ela tem de alguna maneira é um movimento, certo? Que pode ser horizontal ou vertical, certo? Só que o movimento horizontal ou vertical é feito por giros, né? Então, por isso o nome helicoidal, né? Tem uma helicoidal aqui, né? E esses giros, isso aqui é somente representativo, né? A maneira é ilustrativo, né? Mas o que essa ilustração aqui quer dizer é o quê? Que você tem como uma barra, um parafuso sem fio, né? Sem fim, perdão, sem fim. E aí, os movimentos sobre essa barra vão fazer com que ele avance ou ele retorne, né? E esses avanços ou retrocessos, pues, são o que a gente considera como subir ou descer, ou ir para a direita ou esquerda, a depender do ponto de vista, né? Temos também essa aqui, que é a cilíndrica, né? A cilíndrica, como vocês podem ver, ela obedece a quê? A uma estrutura de coordenadas cilíndricas, né? Tipo, temos um giro, tipo umas coordenadas polares aqui, um livre deslocamento tanto para cima como para baixo, logo isso nos dá uma certa estrutura diferente, né? Você pode percorrer um ângulo, certo? Que, como alguém por aí já me falou, é, aqui na ilustração parece que eu pudesse girar, né, os 360 graus, mas vamos ver que isso não sempre acontece. Inclusive nas simulações a gente vai ver que isso não sempre pode ser feito nem na simulação, né, porque existe um rigor, né, como se diz, de colisão mecânica, né, também, né. Bom, isso seria uma parte aqui, né, então teríamos a articulação cilíndrica, temos a universal, onde a gente tem dois tipos de movimento angular para dar uma configuração à articulação. A gente vai entender isso melhor, talvez futuramente, nos problemas já práticos por simulação, né? E o esférico, né? O esférico é desse tipo, né? Você tem mais, como vocês podem observar, tem maior possibilidade de movimentos pelo fato de ser uma esfera. E é aí onde eu quero entrar, né? Qual desses aí vocês acham que tem maior grau de liberdade? Pergunto, né? Qual é o que tem maior quantidade de graus de liberdade entre esses 6 que estou mostrando aí? O universal e o esférico. O universal e o esférico, certo? Então, o universal, ele possui realmente muitas mais, ou melhor, muitas também é exagero, mas possui mais graus de liberdade que as anteriores. E o esférico, ele possui maior quantidade, muito mais quantidade, ou maior quantidade, perdão, que as anteriores. Ou seja, essa aqui, a esférica, é certamente a que possui maior número de graus de liberdade, certo? A gente vai conhecer, vai definir isso como DOF, né? Então, quantos graus de liberdade tem essa aqui, então, né? Alguém pode me dizer quantos graus de liberdade tem essa primeira aqui, a de revolução? Essa aqui, quantos graus de liberdade tem? Uma. Exato. Então, como vocês lembram, né? Se eu tivesse um robô que somente tivesse uma articulação, seu espaço de configuração teria quantas, ou melhor, seu espaço de configuração seria definido por que tipo por qual tipo de figura geométrica? Essa é a questão. Vamos entrar nesse quesito aí, tá? Inclusive, a pessoa que estava me falando agora sobre a questão do carrinho, da linha reta, aqui onde vai entender a clara diferença entre o espaço de configuração e os graus de liberdade. Bom, então, falando desse aqui, do primeiro, né? Alguém já falou aí que tem 1 grau de liberdade. É correto, tem 1 grau de liberdade, certo? Então, esse aqui tem 1 DOF.
F. Esse tipo de articulação tem um grau de liberdade. Agora, A figura diga, geométrica seria uma circunferência. uma circunferência. Uhum, certo. Agora eu lhe pergunto, por que uma circunferência? Bom, claro, eu entendo, você está pensando, é um ângulo, então ele com certeza tem que ser um círculo, né? Tudo bem, eu entendo, mas vamos pensar na definição de espaço de configuração. O que diz o espaço de configuração? É o conjunto, o menor número de números reais, né, que você utiliza, o menor número de coordenadas também, que você utiliza para representar um ponto, certo? Nesse espaço de configuração. Então, se você analisa, o ângulo como tal, ele é um número, sim, mas não precisa ser representado por um círculo. Ele pode ser também representado por uma linha, sendo que começa em, vamos assumir aqui hipoteticamente, que ele começa em menos 180 e termina em 180. Ou ele pode começar em 0 e terminar em 90, ou ele pode começar em menos 90 e terminar em 90. Entendem? Então, na verdade, é essa a questão. O espaço de configuração não obriga necessariamente a que você coloque ângulos em círculos, números reais em retas. Não, isso não. O espaço de configuração, inclusive, é um pouco mais, digamos assim, aberto nessas questões, né? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, já que eu tenho um único número, né? Um único número para representar esse grau de liberdade, eu posso representar ele como em uma linha reta, né? Que pode ir e voltar, começando aonde? Em θ 0 e vai em θ f. E aqui, nessa linha, eu vou representar θ, certo? Eu vou representar θ através disso aí, dessa linha. Ou seja que aqui eu posso começar em 0 graus, aqui em 45, por aí vai, até chegar a, sei lá, 90 graus. Por que eu estou imaginando isso? Porque vamos supor que esse ângulo tem uma restrição, ele só vai começar em 0 e o máximo que ele pode se movimentar é 90, certo? Ou ele pode começar em menos 180 e terminar em 180, menos 180 e terminar em mais 180, né? Passando por 0, né? Então, pode acontecer. O fato é que esse número ele pode ser tranquilamente escrito em uma linha reta, né? E se eu tivesse, então vamos lá, se eu tivesse um robô, né? Eu quero agora, peraí. Bom, vamos lá. Se eu tivesse esse, usando, né, duas, vamos supor o problema anterior, né? Eu tenho aqui meu robô, tá? Aqui vou colocar uma primeira articulação de revolução, né? Uma R, né? Então, eu vou colocar aqui uma articulação de revolução e aqui um outro link com uma outra articulação de revolução. Então, ela vai ter um θ1 aqui e aqui vai ter com relação à horizontal um θ2 e aqui o efetor final. Pronto. Agora sim, como é o espaço de configuração disso aí? Olha, já alguém aqui já me falou que poderia ser um círculo, e ele está certo, ele pode fazer isso, mas não necessariamente tem que ser um círculo. Tudo depende de como você vai interpretar o problema, é isso que eu quero dizer. Tá? Mas, por exemplo, vamos fazer primeiro com linha reta. Então, por exemplo, o espaço de configuração de θ1 se movimenta de 0 até 0 graus até 90 graus. Pronto. Então, esse vai ser o intervalo em que se movimenta θ1. E θ2, vamos supor que ele se movimenta de 90 a menos 90. 90 até menos 90. Pronto. Então, se eu pegar isso aí, uma linha reta para representar θ1 e θ2, então eu teria um espaço de configuração da seguinte maneira, né? Por quê? Porque eu vou fazer uma intersecção, né? De que aqui estaria o eixo que representa θ2 e esse aqui o que representa θ1. θ2, perdão, θ1 lá embaixo, θ2 aqui, e depois eu teria aqui o quê? Bom, era, na verdade, eu já desenhei errado aqui, né? É, era esse eixo aqui.
Cadê o... Demora para apagar aqui. Então, como estou falando, vou colocar um eixo aqui. Na verdade, esse aqui é θ1. E aqui θ2. Então, em θ1 elevado a zero, né? De 0 a 90. Então, aqui está 0 graus e aqui está 90. Pronto. Só que em θ2 ele se movimenta de menos 90 a 90, né? E isso significa o quê? Que nesse espaço aqui, nesse conjunto, nessa área tracejada, eu vou encontrar qualquer possível ponto que descreve o que no final? A configuração do robô, no momento atual, no momento que eu quiser, né? Então, esse é o espaço de configuração. Eu poderia dizer isso? Sim, poderia, certo? Agora, vamos pensar no caso lá do colega de vocês que falou que represente ele como um círculo. Sim, por que não? Também posso, né? Porque um ângulo está associado a uma reta que se movimenta com a origem. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, vamos pegar aqui o centro, né? De um hipotético plano cartesiano, né? E aqui eu vou colocar uma linha para representar um ângulo, né? Então, olha aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a linha, né? E ela se movimenta toda essa posição, né? Porque é um ângulo, né? Então, pronto. É verdade, a cada movimento de θ1, né? Eu posso ter uma posição dessa linha imaginária, não é verdade? E isso vai me dando uma posição ao longo de uma circunferência. Só que detalhe, esse aí é somente θ1. E como é que eu grafico θ2 sobre esse círculo? Então, eu posso, por exemplo, eu vou pegar outra cor. Olha bem, isso aqui eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco. Mas isso aqui é somente como já para se introduzir nos formalismos, né, dos espaços de configuração. Mas aqui, por exemplo, isso aqui seria uma hipotética posição de θ1, né? Então, eu estou aqui, só que agora vou movimentar θ2. Como é que que eu faço aí agora? Então, olha, se eu faço uma interseção desse espaço tudo, né? Ou melhor, eu faço uma união desse espaço com todos os possíveis pontos de θ2, eu vou ter um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Opa. Querer pressionar aqui, gente. Bom, então, bater um ponto aqui, um outro aqui, um outro aqui, porque tenho que fazer uma outra circunferência, né? E volta aqui. Então, na verdade, por cada ponto que eu escolher daqui, eu vou ter uma outra circunferência, certo? Que dá continuidade ou acompanha melhor a circunferência de θ1. O que vocês estão vendo tracejado, que eu estou tentando ensinar aqui, é o θ2. Conclusão, se eu utilizo a concepção circular dos ângulos, eu vou ter um espaço de configuração que não vai ser um plano, como vocês estão vendo aqui. Vai ser uma coisa como, conhecida em geometria ou topologia, como um touro. O touro, perdão. É uma coisa assim, né? Nossa. Ó, desenhar nessas coisas aqui às vezes não fica muito legal, mas é algo assim, certo? O que eu tô querendo dizer é que por aqui vai ter isso, isso aqui, e por aqui vai. Ou seja, cada uma desses círculos está representando o quê? Possíveis posições de quem? De θ2, que com certeza estão obrigados a modificar a posição de θ1. Então, essa circunferência aqui representa θ1, né? E qualquer posição dessa circunferência θ1 equivale a uma posição de quem? De θ2. Então, é um touro, né? Isso aqui, na verdade, conhecido como touro, é igual ao espaço de configuração de θ1, que na verdade é uma circunferência,
certo? Produto cartesiano com outro espaço que é também circular, que é de θ2. Já que no seu caso você quer representar os dois com estrutura circular, né, com geometria circular. Isso seria um toro, e essa estrutura geometricamente representa todo o seu espaço de configuração desse robô, de dois articulações com um grau de liberdade do tipo revolução, articulações de revolução. Isso só falando de revolução. Se a gente se preocupasse por outras, digamos, talvez outras, deixa eu ver que aqui tem gente, se preocupasse por outras estruturas como prismática, helicoidal, cilíndrica, universal e esférica, que é a que mais graus de liberdade tem, a coisa vai ficar um pouco mais complexa, né? Mas foi bom a gente analisar dos dois jeitos para justamente chegar a essa conclusão, né? Bom, mas continuando, a prismática, ela tem quantos graus de liberdade? Continuando aqui com o exercício mental, né? Quantos graus de liberdade tem a prismática? Seriam 2. Por que 2, gente? Vamos lá. Se ele está dentro de um delta, então ele pode ir para frente e para trás. Veja bem, tudo bem, você falou para frente. Eu coloquei esse delta, mas na hora eu estava explicando, né? Como um pequeno movimento, né? Mas isso não significa que seja para frente ou para trás, né? Aliás, eu vou tirar isso para que você não se atrapalhe. Não estou dizendo necessariamente que seja para dentro ou para frente, né? Para trás ou para frente com isso, não, né? Eu só quis explicar, né? Um pequeno movimento, né? X, tá? Bom, o prismático, ele tem um movimento, só que aí o que eu quero dizer para vocês, esse movimento, ele vai ser para frente ou para trás, ok, beleza, mas nesse caso aqui, ela tem quantos movimentos ela pode fazer entre movimentos circulares e lineares? Nesse caso, ela só faz um movimento, que passou aqui, gente, um movimento linear, certo? Ela só faz um movimento linear. E cadê minha caneta? Ah, tá. Ela somente faz um movimento, e é um movimento linear, certo? E o número de restrições que a gente vai ver com relação a ela, eu vou explicar daqui a pouco, mas, tipo assim, já podemos falar que são dois, né? Duas restrições. E aí vem a questão. Se ela se movimenta para frente e para trás, quantos graus de liberdade ela tem? A gente diria que tem 2, certo? Só que naturalmente a prismática ela só é utilizada para se movimentar em uma posição, ou perdão, em um sentido, né? No outro sentido, a gente considera que não é necessariamente tipo assim, um movimento aproveitado, né? Ou que pode ser aproveitado. Nesse sentido, a gente diz, ou ele se movimenta para frente e recua, mas não significa que ele se movimenta para frente e eu posso controlar para ele se movimentar para trás. Por exemplo, nesse caso, a prismática ela somente vai ter um grau de liberdade, certo? E vou colocar aqui, sabe? D, O, F. Helicoidal. A helicoidal, aí pergunta, quantos graus de liberdade ela tem? Olha que a prismática já nos abriu um pouco a mente em que não tudo é o que parece. Interessante, por quê? Porque você se movimenta, certo? Mas esse movimento que você faz é o único importante, o outro não tanto. O outro talvez é consequência do primeiro. Então, o que eu quero saber são os movimentos que eu posso controlar, que eu posso saber, que eu posso modelar. Então, esses são os que me interessam. E justamente por pensar nesses, eu termino caindo na ficha que a prismática é somente um. Helicoidal, vamos lá, esse também tem mais ou menos nessa linha de raciocínio. Quantos movimentos eu tenho aí para fazer? Quantos movimentos, né? Então aí você chega e diz, ele se movimenta para cima, ou para cima e para baixo, né? Só que ele gira, né? Então, pô, ele tem 3, né? Diria, né? Tem 3. Mas a questão não é essa, né? Porque quando você gira, é que você vai para cima
ou vá para baixo. Então, você movimentar para cima ou para baixo é uma consequência aqui do giro. Então, na verdade, o número e grau de liberdade da helicoidal são quantos, gente? 2. 2? Não, são 1. Justamente por quê? Porque você tem um giro, certo? E esse giro é o que vai indicar que você vá para cima ou vá para baixo, né? Então, nesse sentido, a helicoidal somente tem 1 grau de liberdade. Em outras palavras, é o mesmo que a da revolução, só que a cada giro da articulação de revolução você não gera nenhum outro movimento, digamos assim, circular, angular, perdão, ou cartesiano, prismático, né? A helicoidal, sim, a helicoidal, a cada giro você cria um movimento prismático, mas esse movimento prismático não conta. Por quê? Porque você não controla ele, a menos que você controle o movimento angular. Então, aquilo que você controla, de alguma maneira, é o que define também o movimento pelo qual você representa com grau de liberdade, né? Então, nesse caso aqui também tem 1 grau de liberdade, um DOF. Vamos para esse, o cilíndrico. O cilíndrico, quantos graus de liberdade ele tem? Analise, né? Vão pensando aí, quantos graus de liberdade ele tem. É importante ter clareza disso, né, Também um, gente? né? Veja aí, quantos Também movimentos um, né? você tem? Quantos movimentos você tem aí? Um por Você- consequência do giro. O Não, giro é mas só um. então, vamos lá. O giro é 1. Só que o cilíndrico, como eu falei anteriormente, ele sobe e desce, mas esse aí você pode controlar. Diferentemente do helicoidal. O helicoidal você não tem como controlar a subida e a descida independentemente. Entende? Então, aí está. O cilíndrico, ele tem quantos? 2. Porque você controla subida e descida e o giro. Então, você tem 2. Correto? Então, aí são 2 graus de liberdade. Aqui é 2. E olha que agora falando com vocês, acabei de repetir uma palavra, independentes. Por quê? Porque quando eu digo movimentos independentes, né, estou me referindo a coisas que uma é indiferente da outra. Por exemplo, se eu movimento aqui isso na helicoidal, se eu chego aqui na helicoidal e começo a girar, né, certamente isso aqui vai subir. Se eu giro no sentido contrário, vai descer. Mas a subida e a descida está dependendo apenas de quem? De um giro. Então é 1 grau de liberdade. Aqui não, aqui eu giro, mas se eu giro, isso não sobe nem desce, isso fica aí mesmo. Agora, se o movimento, independentemente desse eixo aqui, se eu subo ou desço, aí isso também não vai alterar o giro. Então, essa é a grande diferença entre o cilíndrico e o helicoidal. Logo, o cilíndrico ele tem, por isso, 2 graus de liberdade. Por quê? Porque você tem como controlar 2 movimentos, certo? A universal, ou a articulação universal, quantos graus de liberdade tem? Seria 2? Exato, porque você tem um movimento aqui, mas esse movimento é independente desse movimento aqui. Se eu giro isso aqui, ó, seguramente essa peça aqui vai girar um pouquinho para lá, mas isso não vai fazer com que essa peça aqui gire. Essa outra peça aqui, esse ponto vai ficar estático. Então, esse giro aqui é independente desse. Então, são 2 giros independentes, 2 movimentos independentes, logo você tem 2 D, O, F. E agora, o esférico. Alguém já tinha falado, né? Que tem 3 graus de liberdade, não é verdade? Pois é. 3 graus de liberdade, mas por quê? Alguém pode me dizer por que tem 3 graus de liberdade? Podem pensar aí, ainda temos tempo, né? A aula termina 9h40.
Gente, não? Então, 3 graus de liberdade. Tem 3 graus de liberdade, mas a explicação para isso é o quê? Bom, se você analisa, é porque aqui não está mostrando os eixos, mas é uma esfera, né? Por isso o nome é esférico. Aí o que que a gente faz? Ó? A gente vem aqui e faz tipo, um eixo, certo? Eixo, vamos chamar, com relação ao eixo principal e assumindo que aqui tem um plano imaginário, né? Isso aqui seria o eixo Z, né? Então, você pode girar ao redor desse eixo, né? Você pode girar ao redor do eixo, certo? Mas você também tem um outro eixo, assumindo que aqui tem um plano, né? Estou dizendo aqui um plano, esse, né? Essa linha aqui tracejada é um plano, né? Um plano que estamos olhando desde um corte transversal, né? Que vai ser uma linha, mas é um plano, um plano para a esfera lá. Então, significa que vai ter um eixo saindo daqui, né? Ou entrando, tanto faz, que vai ser o, vamos chamar de X, né? E vai ter um eixo nessa posição aqui, que vai ser o Y. E se você notar, você pode girar, certo? No eixo também Y e pode girar também no eixo X. Então você tem quantos graus de liberdade? Você pode girar nesses três eixos, ou seja, são três movimentos independentes. Se você movimentar no eixo X, não significa que você tenha que movimentar no eixo Z. E, aliás, a única, digamos assim, desvantagem disso aqui é que essa articulação só pode girar, né, certo? Em um desses três, ou melhor, ela pode girar em esses três eixos ou eixos que são composição desses três eixos. Em outras palavras, existe um espaço vetorial para definir os eixos, certo? Que representam o giro, né, dessa articulação. Então, na verdade, você pode fazer giros que são representados por um vetor, né? Em física, ou como vocês já devem ter visto em algumas disciplinas, e bom, vocês já devem estar familiarizados com isso, quando eu faço um giro sobre um corpo, né? Um giro θ, a uma velocidade θ ponto, e se eu tenho esse corpo aqui, né? Tipo, sei lá, aqui, tá um cilindro, né? Opa. E eu estou girando ele, então aparece automaticamente um eixo, certo? Ah, meu Deus. Cadê? Aparece um eixo aqui, certo? E se você faz um giro, esse eixo automaticamente representa o quê? O giro. Então, uma maneira vetorial de representar um giro é um vetor, perdão, uma maneira vetorial de representar um giro é essa, né? Colocar um vetor que é perpendicular, certo? Ao vetor tangencial do giro, por exemplo. Então, esse vetor aqui representa θ ponto, certo? Ou ômega θ. A gente vai ver isso também porque existem coordenadas exponenciais que são baseadas nesse princípio para representar, né, a posição angular, perdão, a velocidade angular de uma articulação. Então, nesse caso, a articulação esférica ela está representada por três movimentos básicos, x, y e z, ou seja, três vetores nos quais você pode girar. Só que aqui, por exemplo, nesse desenho, o vetor que representa o giro é tipo desse jeito aqui, ó. Então ele não é nem x, nem y, nem z. Então ele poderia ser, na verdade, o quê? Um vetor que é uma combinação linear desses três. E isso é verdade. Ou seja, é um vetor que está no espaço vetorial gerado pela base de x, y e z. Então, querendo ou não, qualquer vetor que represente um giro nessa articulação ou melhor, é o produto de outros três vetores, né? Ou seja, de três, dos primeiros 3 graus de liberdades, né? Então, por isso estou falando disso. Faço, inclusive, questão de lembrar disso aqui, porque é uma coisa que a gente realmente vai precisar muito. E aqui, então, temos, então, 3 graus de liberdade. Bom, até aí a gente falou de graus de liberdade das articulações, certo? Mas aí tem outro detalhe, como a gente falou aqui, né? Tal como a gente falou mais para cima, né? Opa,
eu tirei, não, isso foi no outro quadro. O número total de graus de liberdade é igual ao total, à soma total dos graus de liberdade dos pontos, menos o número de restrições independentes. Olha bem, independentes. Até agora, a gente já fez o total de graus de liberdades, que são movimentos independentes, certo? Que a gente pode controlar, que a gente vai modelar, que a gente vai estudar. E agora falta o quê? O número de restrições que você tem por cada articulação. E com essa informação, vamos calcular o número total de graus de liberdade de quem? De cada uma das articulações. Ou seja, até aqui, vocês estão vendo que o número de graus de liberdade, só que sem levar em consideração as restrições. É como se essa articulação existisse no espaço de configuração sem nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de condição. Então, uma articulação dessas realmente tem um grau de liberdade sempre que ela não tenha nenhum tipo de configuração associada, né? Como se estivesse livre no espaço, sem fazer nada. Só que esse não é o caso, né? O caso é que a gente vai ter restrições, né? E esse número de restrições também tem uma maneira de ser, digamos, calculada ou pelo menos induzida, né? O número de restrições, né? Vamos colocar aqui o número de restrições vai depender de quê? De duas coisas a priori, né? Inicialmente. Então, número de restrições, né? Independentes, né? Ela vai depender de quê? Esses números de restrições independentes vai depender de dois conceitos básicos que são número de graus de liberdade, certo? Quando um corpo rígido, certo, está em um espaço tridimensional ou em um espaço bidimensional. Em outras palavras, eu vou colocar aqui corpo rígido espacial, rígido espacial, espacial por quê? Porque ele vai estar é um corpo rígido que pode ser descrito, ou melhor, bom, isso. Um corpo rígido espacial é aquele que é descrito com três coordenadas, né? Com 6 graus de liberdade. Já vou explicar por quê, né? Agora, é uma boa pergunta. Algum de vocês pode me dizer por que um corpo que está num espaço tridimensional tem 6 graus de liberdade? Vão pensando aí, né? A segunda coisa são os graus de liberdade do corpo rígido planar, né? Planar. O número de graus de liberdade de um corpo planar. Quantos graus de liberdade eu tenho no plano e quantos graus de liberdade eu tenho no espaço. Então, no espaço 6, no plano 3. Alguém pode me dar uma ideia de por que, de acordo com o que a gente já falou, por que isso é desse jeito? Pode falar, quem vai falar? Rafael? Algo assim? Quem foi? Alguém pode me dizer? Bom, então, vamos lá. Um corpo rígido num espaço, é dizer, em R3, né? 3 dimensões, né? Então, eu vou estar aqui, né? Certo? Geralmente X, Y e Z, né? Eu tenho um espaço, eu tenho 3 dimensões, né? Então, eu vou botar um corpo aqui, ó. Vou botar, que aqui tem cores, eu vou botar um cilindro aqui, né? E o que eu vou perguntar? Então, o que eu perguntei para vocês, quantos graus de liberdade tem estando no espaço? Então, veja bem,
se você analisa e lembra o que acabei de falar agora com relação ao espaço de configuração, com relação ao grau de liberdade, esse corpo aqui ele está em 3 dimensões. Logo tem cada ponto dele vai precisar de quantos números reais? Vai precisar de 3. X, né? X, Y e Z, né? Vai precisar de 3 pontos para descrever, perdão, 3 coordenadas para descrever cada ponto desse corpo. Então, quer dizer que ele tem 3 graus de liberdade. Por quê? Porque eu vou precisar de 3 coordenadas inicialmente para descrever a posição dele, certo? Só que, na verdade, se eu falo de 3 graus de liberdade, é porque estou assumindo que esse corpo pode se movimentar livremente em X, pode se movimentar livremente em Y e livremente em Z. Ou seja, ele pode subir, e se movimentar em direção a Y e se movimentar em direção a X. Então, já são 3 graus de liberdade. Mas, por outro lado, eu posso girar ele também. Eu posso girar ele no eixo X, no eixo Z e no eixo Y. Isso dá, em total, quantos graus de liberdade? 6. Então, isso explica por que todo corpo rígido, e lembrem bem, rígido, né? Na nossa referência à rigidez, ele tem 6 graus de liberdade sempre que esteja em 3 dimensões, né? Agora, se ele estiver no plano, vamos ver o plano, pois no plano seria levando intuitivamente, né, a mesma ideia. Eu vou pegar aqui o plano, cadê? E eu vou fazer aqui o plano cartesiano, X, perdão, Y e X, e aqui R2, né? Então, eu posso pegar um corpo qualquer, só que é planar, né? Se é planar, o meu corpo rígido tem que ser planar, né? Então, tipo, eu vou colocar aqui, sei lá, isso aqui, né? Assumindo que ele só tem 2 dimensões, ou seja que nessa posição aqui, eu vou precisar de um X e de um Y. Ah, se todo ponto dentro desse corpo planar é descrito por X e Y, então ele pode se movimentar livremente em X e livremente em, perdão, livremente em Y e livremente em X, né? Ah, mas eu posso girar ele? Claro, eu posso pegar qualquer ponto, botar um vetor que represente o movimento, né? Um vetor como esse aqui, e vou girar. Então, eu posso girar ele, θ, ou seja, a orientação. Então, quantos graus de liberdade ele tem? 3. Pronto, agora com isso aqui, a gente pode voltar aqui para as articulações, né? Que estávamos falando, essas aqui, e nos perguntar, e a gente se perguntar novamente, quantas restrições a gente tem para cada uma dessas, como se diz, para cada uma dessas articulações, né? Então, pronto. Se for, então, aí vem a questão, né? Se for uma articulação do tipo revolução, eu sei que ela tem um grau de liberdade, certo? Ela se movimenta em um sentido, né? Só que aí tem um detalhe. Se essa articulação existe no espaço, ela vai ter um número de restrições. Mas se ela estiver no plano, ela vai ter um número também diferente de restrições. Como é que eu sei isso? Bom, pues é simples. Vamos lá. A revolução ela tem um grau de liberdade. Se ela estiver no plano, quantos graus de liberdade ela deveria ter por obrigação? Gente, vocês estão me acompanhando mesmo com isso? Eu quero que alguém pelo menos me diga assim, não, para eu ter uma noção de que estão me acompanhando. A minha pergunta é... Ok. Sim, professor. Tranquilo. Certo, então beleza. Vamos lá. Se eu estou no espaço, um corpo precisa de quantos graus de liberdade? Livres, 6, não é? Beleza, então tudo bem. Aí eu venho aqui e venho aqui na figura, né? Que eu coloquei aqui. A revolução, certo? A articulação tipo revolução, ela tem um grau de liberdade. Se eu preciso de um grau de liberdade, quantos estão faltando para totalizar os 6 graus de liberdade? 5. Então, esses 5 graus de liberdade, na verdade, não são graus de liberdade, se transformaram em restrições. Ou seja,
que já está respondida a pergunta. Se eu tenho uma articulação do tipo revolução no espaço de 3 dimensões, ela automaticamente tem 5 restrições. Tornando isso em linguagem mais popular, quer dizer que uma articulação do tipo revolução, ela só se movimenta de acordo com o ângulo, certo? E tem 5 movimentos que são proibidos, correto? Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui. Prismático. Se o prismático ele estiver no espaço de 3 dimensões, ela tem quantas proibições? 5. Porque uma é para movimentar-se, a outras 5, que estão faltando para dar 6, pues estão proibidos, né? Ou seja que não pode se movimentar nem para a direita, nem para a esquerda, nem girar em sentido X, Y e Z. Somente se pode movimentar em Y, por exemplo, né? Todo mundo entendeu isso aí? Se alguém não entendeu, na verdade a pergunta correta é, se alguém não entendeu, pergunte, por favor. Eu vou ver aqui só por hoje o bate-papo para ver se alguém está perguntando, porque como eu sugeri, o melhor é usar microfone, assim a gente avança mais. Ok, eu escutei o que pronto, matemática sem dúvidas. Obrigado aí pela mensagem, viu? Eu já li aqui. É, hum, a imagem está parada mesmo? Valeu. A imagem está parada ainda? Vocês Ah, têm... agora mais não, agora mais não. Tranquilo, Tá, valeu. Agora mais não. tá bom, tá bom. Beleza, então, como estava falando, né? Então, só para resumir, então, vamos fazer uma tabela aqui, didática, né? Acho que... Não, vamos ver aqui. Isso, somente eu vou concluir o que a gente acabou de falar agora. Eu vou fazer só um pequeno esboço aqui. Então, se temos articulação do tipo revolução, né? Então, uma tabela aqui, né? Eu vou colocar uma tabela aqui, né? Número de DOF, né? Pronto. Aqui vou colocar o número de restrições se eles estiverem R3, certo? Beleza. E o número de restrições se eles estiverem R2, não é não? R2 sendo o quê? Planar, né? Então, articulação do tipo revolução, articulação do tipo prismática, articulação do tipo helicoidal. Nossa. Articulação do tipo helicoidal, articulação do tipo cilíndrica e articulação universal e articulação esférica. Articulação por revolução, ela tem 1 grau de liberdade. Se ela estiver no espaço, né, ela teria 5 restrições, né? E 2 se estivesse no plano, né? Porque no plano são 3. 3 menos 1 dá 2, então tem 2 restrições. Depois a gente vai entender realmente como é que se modela, né, essas restrições. Aqui a gente apenas está começando a entender o que são graus de liberdade, como é que se calcula uma restrição com relação aos graus de liberdade e por aí vai, né? A prismática, ela vai ter quase a mesma, na verdade tem, né, o mesmo número de restrições, 5 e 2. Helicoidal, mesma coisa, 1, 5 e 2. A cilíndrica, ela tem 2 graus de liberdade, então aqui tem que ter quantos? 4, né? No espaço ela tem que ter 4. E a pergunta é, quantas restrições ela tem se ela estiver no plano, gente? Uma. Mas veja bem, se o número de graus de liberdade da cilíndrica é 2 e o número de dimensões que tem o plano é 2, como vai ter uma? Seria o mesmo que dizer que o plano tem 3 dimensões, concorda? Então não pode. Sim. Então, na verdade, aqui não tem.
A resposta é NA. Ou simplesmente, aliás, eu não vou nem colocar nada, vou deixar, é, não, eu vou deixar, NA de não aplica, ok? Bom, não aplica. Universal tem 2, então é 2, né? 4, né? E não aplica, né? A esférica tem 3 graus de liberdade. Será que a esférica tem restrições no espaço? Tem, né? Seria quanto? 3. E no plano, será que tem? Não, não aplica, porque inclusive a esférica precisa de 3 graus de liberdade, o plano só oferece 2, então não aplica por excesso, na verdade, né? Enquanto que as outras aplica porque são iguais, né? Não tem restrição. Então, pronto. Aqui está uma maneira bem simples de entender a relação entre restrições, tanto no espaço quanto no plano, com relação a cada uma dos tipos, né, de articulações. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Alguma pessoa quer me perguntar algo? Daqui para lá, a gente agora vai formalizar isso para robôs manipuladores, porque agora sim a gente vai se perguntar, né, quais são os graus de liberdade de um robô completo, né? Tipo, o robô com todas as articulações possíveis, né? Como é que a gente calcula isso, né? E se existe uma maneira para fazer isso, né? Então, o que a gente vai fazer agora é simplesmente eh, fechar, né, o conceito de grau de liberdade utilizando uma expressão matemática, mas a gente não precisa decorar a expressão, não precisa inclusive utilizar tipo assim, as velhas sugestões de vá lá no livro e procure, não, a gente com o que a gente viu aqui, a gente já consegue criar uma expressão formal para isso, né? Então vamos lá, se eu tenho, né, um robô qualquer, né, vamos, eu vou trazer aqui um desenho melhor para explicar isso. Vamos ver aqui se eu acho. Ah, pronto, aqui. Vamos, hipoteticamente falando, né? Eu vou pegar aqui um desenho. Cadê? Bom, então eu vou colocar esse desenho aqui. Espero que. Bom, espero que funcione aqui. Aí o que a gente vai fazer então é utilizar esse desenho para fazer uma dedução formal, né, uma expressão matemática que nos permita representar o número de graus de liberdade do robô, né? E para isso, então, a gente sabe o quê? Já sabemos algumas coisas sobre que o robô ele tem um número, perdão, de juntas, né? Então, peraí, acho que esse desenho ficou, eu quero colocar um desenho maior, só não estou achando aqui. Vamos ver se eu consigo. Meu Deus, não quer mover. Pronto, vou deixar assim mesmo. Então, é, já sabemos, né, que tem um conjunto de links, né? Então, hipoteticamente falando, eu vou assumir que aqui é um link reticências, ou seja, que eu posso ter um número N de links. Então, link número um, link número 2, reticências, link número N. Então, eu tenho um robô com N links, né? Pronto.
Essa é a primeira coisa que eu sei. A primeira observação. Tenho N links, né? Juntas. Então, eu tenho uma junta aqui, junta 1, a junta 2, junta 3, até chegar a junta N, certo? Então, eu tenho J juntas, né? Ou articulações. Pronto. Pronto. O que mais eu sei sobre isso? Bom, a gente sabe, né, que se o robô ele pode ter duas opções, né? Esse robô aqui, pois do jeito que está desenhado, ele claramente, a gente poderia impor também para nosso caso didático que ele esteja em R2, né? R2, né? Ou seja, que ele está descrito no plano, né? No plano, né? Beleza. Mas ele também pode estar, a gente pode inclusive fazer isso, pode explorar, né? O fato dele. Chatice com isso aqui, velho. Ele pode estar também em R3. Pronto, certo? Ah, tem outra coisa que a gente também sabe, né? É o conjunto ou melhor, o número, né, de graus de liberdade que cada junta fornece. Lembrando que cada, cada junta pode ter uma das 6 possíveis articulações que a gente falou. Então, por exemplo, o robô em questão, ele aqui tem 1, 2, 3, N juntas, né? Então, cada junta pode ser de um tipo desses aqui. Todas podem ser iguais, como também pode ser a combinação delas. E cada uma delas, com certeza, contribui com um específico número de restrições, né? Já seja se está no plano ou se está no espaço, né? E é isso que a gente vai formular agora. Vamos a resumir tudo isso em uma expressão só, né? Então, dessa maneira, o que a gente pode fazer agora é... A ver, o que a gente pode fazer agora é igualar, né, o número, a ver, que poderíamos dizer, o número de grau de liberdade, né? O número de grau de liberdade, que a gente vai chamar aqui, vamos definir como M, né, na verdade, certo? Que a gente já sabe que eu não sei ainda a letra M, né? Então eu posso usar M. M, na verdade, vai ser o número de graus de liberdade, certo? Do corpo rígido, né? Sendo que vai ser igual a 3, a 6, se estiver no espaço, ou 3 se estiver no plano, né? Eu não quero misturar as letras, né? Então, M eu acho que não sei ainda, então M seria o número de grau de liberdade de cada corpo rígido se ele estiver no espaço ou no plano. 6 para o espaço e 3 para o plano. Pronto. Dessa maneira, agora a gente pode vir e dizer, os graus de liberdade vão ser iguais aqui. Quantos corpos rígidos eu tenho? Certo? Então, corpos rígidos logo tem a ver com o quê? Com links, né? Então, eu tenho quantos links? N. Ah, mas será que N... Então, vamos lá. Então, aí vem a questão, né? Esse link aqui se movimenta sobre essa junta. Esse link 2 se movimenta sobre essa outra junta. Então, o detalhe, será que eu devo considerar todos os N links? Veja bem, se eu analiso esse link 1, certo? Ele se movimenta, mas a base, que é justamente isso que está aqui, isso não se movimenta e isso não tem nenhum tipo de ângulo ou grau de liberdade. O número de graus de liberdade disso aqui, estando no plano ou no espaço, é zero. Zero DOF. Então, esse aqui, que é conhecido como base, né? Base, não conta, né? Não conta. Então, de alguma maneira, eu não posso
sim? Não posso dizer que isso aqui está, mesmo sendo um corpo rígido, não entra como um dos elementos que se movimenta, logo ele não tem grau de liberdade. Então, se ele estiver no espaço ou no plano, ele vai ter quantos graus de liberdade? M, certo? Então, vai ser M graus de liberdade para quem? Para o link 1, né? O link 1. Então, eu vou colocar ML1 mais M graus de liberdade para o link 2, mais, né? E por aí vai, né? Só que aqui, na verdade, eu só estou falando de M vezes L1, só que L1 não representa propriamente, neste caso, um valor numérico. Estou utilizando como um identificador aqui para que vocês entendam que L1 tem M graus de liberdade e devem ser somados com M graus de liberdade do link 2, certo? Mas para não escrever dessa maneira, que inclusive não é tão, acho que não está dando muito a ideia do que eu quero dizer, opa, eu vou, eu vou escrever isso de outra maneira, eu vou escrever simplesmente M mais M até chegar a quanto? A N. Só que aí onde a gente vai verificar que essa conta ainda tem uma certa coisa por corrigir, né? Então vamos fazer da seguinte maneira melhor. Paro aqui, bom, enfim. Então eu tenho M mais M mais M e assim até chegar ao último M, sendo que vai ter quantos termos aqui? N, certo? Se for todos os corpos rígidos, certo? Incluindo aquele que é estático, que é a base. Mas como eu sei que a base tem 0 graus de liberdade, então eu não vou somar N vezes, vou somar N menos 1, certo? Então, os graus de liberdade vão ser igual a M vezes N menos 1, né? Dessa maneira, eu já sei que todos os corpos rígidos desse robô vão ser igual a M vezes N menos 1. E quanto vale M? Pois já sabemos que vale 6 se estiver no espaço e 3 se for no plano. Entretanto, a gente só está levando em consideração os graus de liberdade aqui dos links, mas lembre que cada articulação também contribui com graus de liberdade e ainda mais, contribui também com restrições. Então, na verdade, aqui onde vem, isso é claro, as restrições do robô estão estritamente associadas com as restrições das articulações. Quantas restrições eu tenho em um robô? Né? Então, para isso, eu vou ter que me perguntar quantas restrições eu tenho em cada articulação. Né? Então, na verdade, por correção, eu posso colocar aqui um outro termo, menos o somatório, certo? Um somatório que vai desde, vamos colocar, igual a 1, I igual a 1, né? I igual a 1 até J, sendo que J é o quê? O número de articulações multiplicado, perdão, a somatória aqui vai ser o número de restrições, né? O número de restrições. Vamos chamar de RI. O que significa isso? A articulação I tem tantas restrições, né? A articulação 2 tem tantas restrições, certo? Porque, por exemplo, essa aqui pode ser de revolução, essa aqui pode ser prismática, essa aqui pode ser novamente de revolução e por aí vai, né? Então, cada uma pode ter uma natureza. Então, o número de restrições, já seja no plano ou no espaço, vai ser de acordo com a tabela anterior, certo? Só que o que a gente já sabe também de antemão é o quê? Que o número de restrições de cada articulação somado, né, com o número de graus de liberdade vai dar igual a quanto? A M. Lembram? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas vou voltar aqui para a tabela. A tabela diz o quê? Olha bem, eu tenho aqui uma tabela que diz que o grau de liberdade, como foi que a gente calculou o número de restrições? Comparando, estamos no espaço ou no plano? Quanto falta para que o grau de liberdade seja igual
o grau de liberdade da articulação seja igual a 6 no espaço, ou quanto falta para que seja igual a 3 no plano. Então, faltam 5 para o espaço, 2 para o plano. A questão é que, se eu chamo de RI, né, o número de restrições, né, que eu tenho na articulação, né, então eu posso, se eu chamo isso aqui, vamos chamar isso de DOF, né, mas vamos chamar de F, né. Aqui é o número de restrição, não é? Número de restrições, né? Só que é a mesma letra porque ela pode ser no espaço ou no plano. Então, se eu pego isso aqui e somo com isso, RI somado com F vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 6 se estiver no espaço ou 3 se estiver no plano, não é? Perdão, no plano, no plano. Eu apaguei aqui, eu coloquei, a ver, aqui 2 e aqui 3, né? Pronto. Ou seja, em conclusão, se a gente voltar para cá, RI mais F tem que dar igual a quanto? RI mais F, eu vou colocar aqui como asterisco, já que é produto da correção, RI mais F tem que dar igual a M, que é o número de quê? De graus de liberdade do corpo rígido, já seja no plano ou no espaço. Então, RI vai ser igual a quê? Por essa equação aqui, vai ser igual a RI, vai ser igual a, M menos F. F que? FI, né? Porque por cada articulação também tem um número de graus de liberdade. Então, FI. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou inclusive mandar um pouquinho mais para cá, só para formular, né? Isso aqui, então, agora fica como? Fica DOF, fica igual a M. Deixa eu ver, gente, que isso aqui. Chato com essa caneta aqui, mas tudo bem. É M, N menos 1, menos somatório de I igual a 1, né? A TJ, de quem? De M menos FI, né? Que já mostrei aqui acima, né? Cadê? Aqui, né? Então, fiz uma troca aqui. E o que a gente sabe é o quê? Que esse somatório, quando vai somar M, que é um valor constante, pues se transforma em J vezes M, né? J vezes M. E fica uma soma, né? Então, só para especificar melhor, M, N menos 1, menos o somatório M, mais o somatório de FI, né? Sendo que aqui vai ATJ e aqui também. Um somatório de J, ou melhor, a soma de M, J vezes, ou J vezes a soma de M é o mesmo que MJ, né? Então, eu posso já logo manipular isso e colocar aqui M, N menos 1 menos J mais somatório de I igual a 1 a TJ de FI. Sendo que FI o quê? O número de grau de liberdade de quem? Da articulação I, né? E isso, por sua vez, representa os graus de liberdade de todo o robô, já seja já seja no espaço ou no plano, né? Então aqui já está claro o conceito de grau de liberdade, né, gente? Essa expressão matemática vocês vão encontrar também na literatura como com o nome de Grobbels, fórmula de Grobbels, um matemático alemão, acho que escreve assim, Grobbels, isso, não, Grobbels, deixa eu ver, yes. Tá errado aqui ainda. Pronto, certo? A fórmula Grobbels, e com ela você
calcula o total de graus de liberdade do robô, certo? Então, se a gente pegar um exemplo agora sim, um exemplo para esse caso aqui, vamos ver, para isso aqui, né? Então, esse robozinho aqui, vamos pegar um outro caso melhor, vou pegar aqui um desenho, né? Bom, algo interessante. Vou pegar esse aqui, vou fazer 2 exemplos e com isso eu finalizo a aula, né? Porque já está prestes a acabar, né, a aula. Então eu vou colocar aqui. Pronto, esse. E vamos fazer com esse aqui também. Que é um outro exemplo interessante. Com isso aqui, a gente deixa por entendido os 4 conceitos que a gente falou no começo da aula, né? Mas eu não quero somente fechar por aí, né? Na próxima aula eu já vou entrar com um pouco mais de uma abordagem um pouco mais teórica, né? E vou mostrar para vocês a aplicação com o VRAP, né? A ferramenta que eu comentei com vocês que queria utilizar na disciplina, né? Bom, vamos deixar aí, tá? Então, vindo para aqui, né? Então, de acordo com a fórmula, né? Bom, uma coisa interessante a se falar é que aqui temos uma articulação de revolução aqui e revolução aqui. Aqui temos uma revolução, aqui temos uma aqui seria prismática, né? Prismática, certo? Embora vocês vejam esse símbolo aqui, não, porque isso aqui é uma haste, né? Onde se movimenta um êmbolo, e esse êmbolo, na verdade, é como carretel, na verdade. Esse carretel é o que se movimenta por causa do movimento dessa articulação aqui, né? Então, o movimento em si é quem? O movimento sobre o carretel. Então, isso é uma articulação prismática, né? Bom, então agora sim, vindo para isso aqui, utilizando a expressão matemática, DOF é igual a quê? M. Bom, isso aqui está no plano, então R2. Estamos em R2 e aqui também estamos em R2. A questão é, para esse primeiro aqui, os graus de liberdade são quantos? Olha, só olhando para isso já dá para ver que não tem muitos graus de liberdade porque tanto o começo quanto o final estão aterrados. Então, eles não podem ter provavelmente muitos graus de liberdade. Alguém me diz, assim, sem fazer as contas, quantos graus de liberdade tem esse robô aí? Sem fazer as contas ainda? Bom, gente, então, não me responderam, vou fazer aqui, ó. Eu acho que só tem um. Vamos lá? Ó. Se a gente vem aqui, né, então temos quantos links? N vale 1. Então, e M vale 3. Então, 3. N vale 1, 2, 3, né? Tem 3. Temos um link, 2, 3. Isso mesmo. 3, 4, incluindo isso. Então, 4 menos 1, menos número de juntas. 1, 2, 3, 4, né? Certo? Mais o somatório de todas os graus de liberdade. Essa é uma de revolução, né? Então, são 4, né? Todas têm um grau de liberdade, então vai dar 1, só que vai de 1 até 4. Isso vai dar, em total, 4, né? Então, temos que o DOF é igual a 3 vezes menos 1 mais 4, o que vai dar igual a 1.
significa que esse robô aqui só tem um grau de liberdade. Como interpretar isso? Se eu movimento aqui, isso por sua vez movimenta isso, e isso por sua vez movimenta isso, e não vai para mais nada. Ou seja, isso aqui, se eu movimento para cá, isto com certeza tende a se movimentar para lá, mas ele não tem muito que fazer. Por quê? Porque está sujeito a isso. Então, querendo ou não, se eu movimento uma coisa, todas as juntas se movimentam. Então, todos os movimentos são quê? Dependentes do outro. Como todos eles são dependentes entre si, a gente não pode dizer que tem mais movimentos independentes. Logo, esse robô aqui só tem um grau de liberdade porque só tem um movimento que é independente. Se eu movimento aqui, esse movimento isso também. Então, todas as articulações estão interligadas, são dependentes em termos de movimento, logo ele só tem um grau de liberdade. E agora